Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse nosso site verbodavida.org.br. Boa noite, graça e paz. Márcia, você é uma bênção, nós chamamos mulher de Deus preciosa. Você está bem? Que bom estar aqui com você novamente. Que honra, que prazer. Estamos aqui continuando com o nosso ensino de família. Infelizmente, estamos fazendo isso online. Não gostaria de continuar com as matérias online. Eu já queria que nós íamos fazer isso podendo ter o culto presencial, porque dar aula de família é algo muito gratificante, é algo muito poderoso, algo muito gostoso, mas é muito importante para mim ter a fome e a sede dos irmãos, o feedback daqui é muito importante, flui muito quando nós estamos presencialmente reunidos, todos em nome de Jesus, aprendendo juntos, eu fico muito mais à vontade e os irmãos também acabam cooperando mais, é muito bom. Então, você que está aí acompanhando a gente, tem o chat do nosso YouTube, faça comentários lá no chat. Faça comentários, deixe registrado algumas coisas, depois eu vou querer ver. Aquilo que eu não estou recebendo aqui pessoalmente, à medida que você compartilha no chat, eu recebo também, e o Espírito vai me direcionando e vai falando através de mim. Você crê, não crê? Então, que bom que você está aí, que bom que nós temos uma equipe aqui nos apoiando. Louvado seja Deus pelos irmãos da mídia, pelos irmãos do diaconato, pelos irmãos do louvor, que estão aqui nos apoiando neste tempo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e onde nós estamos, a igreja também está presente. Você está na sua casa, a igreja está presente com você aí. Então, que a sua casa seja cheia dessa glória, cheia dessa graça, cheia dessa alegria, que a sua família continue sendo transformada, modificada pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo dentro da sua casa. Então, nós vamos orar agora. Então, eu peço que você feche os seus olhos e você ore junto comigo e a gente faça essa oração em concordância. Pai, nós te agradecemos por esse tempo glorioso e maravilhoso que o Senhor separou para nós esta noite. Que privilégio podemos estarmos aqui, comunicando e compartilhando as verdades da sua palavra. Dependo totalmente do teu Espírito, Pai, para ministrar aquilo que está no seu coração. E creio que o teu Espírito está em cada lar, em cada família, em cada pessoa que está ouvindo esse ensino agora. E eu sei que o teu Espírito também
estará presente no momento em que pessoas, depois que terminarem este horário de culto, acessarão essa ministração, estarão abertas para receberem esse ensino. E eu creio que elas também receberão do seu poder e da sua unção. E elas receberão a verdade. E a verdade vai libertar elas cada vez mais. A tua palavra diz que nós, conhecendo a verdade, somos livres. Então, que o Senhor nos liberte, liberte famílias, liberte pessoas, que o Senhor nos use, que o Senhor fale poderosamente através da minha vida. E eu creio que tem muitos corações que estão disponíveis para receber as instruções que o teu Espírito quer compartilhar esta noite. Que seja uma noite poderosa, uma noite gloriosa, lares repletos da sua unção, da sua presença, da sua graça, da sua alegria. Famílias vivendo a vida de Deus em abundância. Nós te adoramos, nós te amamos, nós bendizemos, honramos, glorificamos o seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. A semana passada, minha irmã esteve aqui e ela fez a última recapitulação dos nossos ensinos. Nós fizemos 3 recapitulação das matérias, né? Estávamos dando a matéria, quando entrou essa fase online, a gente fez uma recapitulação. Então, você que não assistiu às outras aulas, acessa no nosso canal, tem a primeira, a segunda, a terceira, todas as aulas, e tem também as aulas que foram de recapitulação. Hoje, eu vou ter que dar sequência, porque a gente tem que avançar, andar e seguir na nossa carreira aqui, no nosso trabalho, no nosso ensino. Então, hoje nós vamos falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. Mas antes, eu quero só dar uma relembradinha no que a minha irmã estava falando na semana passada, a Lene, para que você não fique perdido e desconectado. Você pode estar chegando agora, então quero você bem ligado aqui comigo, recebendo esse ensino, porque você vai poder compartilhar com outras pessoas. Então, a gente estava falando na semana passada e minha irmã terminou falando sobre perdão. Minha irmã deixou um exercício para você fazer, né? Ela conversou, ministrou e falou para você não dormir antes de fazer aquela reflexão e se posicionar corretamente diante de Deus. Porque nós temos recebido um ensino poderoso e maravilhoso aqui. Não sou eu que estou, não é por minha causa, mas é por causa da palavra. Esta palavra é maravilhosa e é poderosa. E ela está sendo ministrada como o Senhor quer que seja ministrada. Então você está recebendo uma palavra poderosa e você precisa dar valor a ela. Como que nós damos valor? Praticando. Ouvindo e praticando. Estudando e praticando. Então isso é muito importante. É muito importante. E é muito importante que você fosse dormir aquele dia praticando o que foi ministrado aqui. Hoje você vai ouvir verdades que vão ficar no seu espírito, no seu coração, e você precisa praticar também e compartilhar com outras pessoas. Então, o amor é o caminho sobre modo excelente. Nosso caminho é o caminho do amor. Nossas ações e atitudes devem ser baseadas no amor. O amor é o caminho sobremodo excelente. Você não pode esquecer disso. Você precisa saber disso no seu dia a dia, nas menores coisas, que o Espírito lembre você, que sempre tem que agir em amor, porque o amor é o caminho sobremodo excelente. Minha irmã falou do perdão no casamento. Perdão significa cancelar ou remir. Significa cancelamento ou liberação de uma obrigação. O perdão, ele é uma prática diária na nossa vida. O amor é uma prática diária, o perdão está junto com o amor. Eu perdoo porque eu amo. Quem não perdoa é porque não ama. E se a gente não ama, a gente não vai para o céu. A gente tem que amar, certo? Então, o perdão é uma prática constante. Constante, diária, nós precisamos praticar. E quando nós perdoamos, nós cancelamos. Nós simplesmente cancelamos e liberamos alguém de alguma dívida que tinha conosco. Nós esquecemos, deixamos para trás, perdoamos, liberamos, vamos avançar, passou, acabou, eu te perdoo. A dor não tratada contamina o passado, o presente e o futuro. Se você não tratar de uma dor, ela vai contaminar toda a sua vida. Então, essa dor que a gente está se referindo aqui é a dor da falta de perdão.
Se você está com o seu coração magoado, ofendido, e você fica deixando isso avançar, isso vai te contaminar a sua vida. Você não vai avançar na sua vida. E você precisa avançar. Diga, eu preciso avançar. Isso mesmo. Perdoar significa ficar com a perda. Ah, Sá, mas eu só quero ganhar, eu só gosto de ganhar. Pois é, você nasceu de novo, e quando a gente nasce de novo, a nossa lei é outra, o nosso caminho é outro, é o caminho do amor. Então ele diz aqui, perdoar significa ficar com a perda. Quem ama, sofre o dano. Amém? Isso é maravilhoso. Soltar as algemas, romper a corrente e liberar a vida. Pois o maior benefício do perdão é de quem perdoa. Como é maravilhoso não estar carregando nenhum peso. A minha irmã, quando falou sobre isso, colocou o feijão, lembra, na mão do tio Elias, do marido dela, e ele não conseguia segurar porque era muito pesado. Então ela demonstrou isso com aquele saco de feijão, né? E tinha gente brincando lá no chat, falando que era para pôr 5 quilos de arroz. Começaram a brincar com ele. Não aguentava segurar nem 1 quilo de feijão, imagina 5 quilos de arroz. É um peso. Se você não perdoa, você carrega esse peso nas suas costas e a sua vida fica empatada. Ai, que horrível isso. Não quero minha vida empatada e não quero a vida de ninguém empatado. Quem perdoa libera-se do jugo de carregar um monte de entulhos, nossa, em seu emocional, que bloqueia seu processo de crescimento e amadurecimento. Então, por favor, meus queridos, liberte-se. Liberte-se e liberte outras pessoas também. Quando você libera, você se libera, você é a pessoa mais beneficiada. Isso é muito importante, é muito rico, é muito saudável. Saudável. Anota, saudável. Perdoar é ser saudável. Aleluia. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Nós perdoamos porque o Senhor nos perdoou. Então, por isso eu posso perdoar. Aí ele fala, suportem-se, perdoem-se uns aos outros. Essa é a ordem que o Senhor está deixando para nós, para perdoar e se liberar. Hebreus 12:15 diz assim, cuidem que ninguém exclua da graça de Deus, se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando você tem uma raiz de amargura, se essa raiz de amargura ficar no seu coração e você deixar e alimentar essa raiz, ela vai contaminar muitas pessoas, vai contaminar a sua região, vai contaminar tudo à sua volta. E vai fazer mal não só para você, mas quem está à sua volta também. É muito sério. Então não permita que isso fique no seu coração. Libere o seu coração. Liberte-se disso, não deixe a raiz ficar, porque se ela cresce e ela aumenta na sua vida, ela vai bagunçar a sua vida e a vida de outras pessoas que estão do seu lado. A Bíblia diz que a gente fala, a boca fala do que está cheio no coração. Se eu estiver cheia de mágoas, cheia de chateação no meu coração, eu vou falar isso, e vou contaminar, e vou sujar, e vai dar um monte de problemas. Quando somos faltosos, pecamos, separando-nos da graça de Deus. Que a habilidade, o seu poder para vivermos uma vida cristã bem-sucedida. Se você não libera o perdão, você está em falta com Deus. Você não está obedecendo a palavra e você está pecando. Muito sério. Quando você contamina outras pessoas com a sua palavra, você está pecando. E isso te afasta da graça de Deus. O pecado nos afasta da graça de Deus. E falta de perdão nos afasta da graça de Deus. Falta de perdão é um pecado que mina o poder de Deus e rouba a capacidade de viver uma vida digna no Senhor. Então, está muito claro. Falta de perdão é pecado. Você não quer andar e você não quer continuar vivendo nessa situação. Tenho certeza disso. Aleluia. Dentro do nosso casamento, a gente tem que estar praticando o perdão o tempo todo. Você casou ontem, você casou hoje, casou 20 anos, ou 30 anos, ou 10 anos atrás. Você sabe muito bem que precisa praticar o perdão. Eu separei aqui uma atividade, um exercício para você fazer, para te ajudar com relação ao perdão. Passos para te ajudar aí no perdão. Olha lá. Olha como eu sou legal com você. Quando somos ofendidos, o que eu posso fazer quando eu sou ofendido? Para poder me livrar desse pecado e perdoar a pessoa. Número 1.
eu faço o inventário das ofensas recebidas. Pega um papel e escreve as ofensas que foram feitas contra você. Escreve, inventário, escreve lá. Tá, no dia tal, em 1925, a pessoa fez isso comigo. Dia 30 de janeiro de 1970, fez isso. Dia tal, fez isso. Anota tudo. Ontem, a pessoa fez isso. Anota. Depois que você fez a anotação de tudo que você estava magoado, chateado, você vai se propor a perdoar. Você vai falar, opa, recebi uma instrução que eu não posso pecar, e falta de perdão é pecado, então eu não vou continuar com essa mágoa no meu coração. Não vou continuar com falta de perdão no meu coração. Não vou. Proponha-se perdoar. Fale, eu vou perdoar. Eu decido perdoar. Perdoe todas as vezes que o ofensor pedir perdão. Ah, mas já me pediu perdão 50 vezes. Pode crer, você vai perdoar da 51ª. Você vai perdoar 100 vezes se ele te pedir perdão. Não tem problema. Seja sempre disposto a perdoar. Perdoe mesmo que o ofensor não peça perdão. Ah, isso é tão maravilhoso, é tão gratificante. Dentro de um relacionamento familiar, marido e mulher, é maravilhoso. Você perdoar mesmo que ele não peça perdão. Essa prática eu coloquei no meu casamento e na minha vida. Eu e meu marido. Nós somos uma só carne, somos filhos de Deus. Se a Bíblia manda eu perdoar, mesmo que ele não peça perdão, então eu não preciso exigir dele o perdão. É muito importante que eu peça perdão. Isso é importante para mim, para a minha vida. Mas, do outro lado, se o meu cônjuge, se o meu marido não me pedir perdão, eu já devo liberar o perdão. E no momento que ele vir pedir o perdão, eu já liberei ele. Eu falo, já te perdoei, já estava perdoado. Mas que legal que você veio pedir, mas saiba que já estava perdoado. Isso muda todo o clima, isso muda toda uma situação. Então, quando nós somos ofendidos? Quando somos os ofensores? Quando nós que ofendemos as pessoas. O que eu percebo é que nós conseguimos falar muito rapidamente e claramente do que as pessoas fazem para nós. Mas nós nunca paramos para pensar do que nós fazemos com as pessoas. Quando nós ofendemos as pessoas, quando nós estamos aborrecendo, quando nós estamos errados, é muito mais fácil apontar o erro do outro, mas não caia nessa armadilha de somente olhar para o outro. Olhe para você mesmo. Veja onde você está falhando. Ore, faça uma oração e fala, Espírito Santo, me mostra onde estou errando. Me mostra, eu quero saber, eu quero me corrigir. Eu quero andar certo, eu quero fazer o que é certo. Então você vai, como um ofensor, faz um inventário das ofensas cometidas. Isso é algo maravilhoso. O orgulhoso não consegue fazer isso. O soberbo não consegue fazer isso. Mas o Filho de Deus, que nasceu de novo, que é humilde, consegue fazer. Aquele que se humilha diante de Deus, diante aos seus pés, que quer modificação na sua vida, consegue fazer isso. Vai lá, faz um inventário. Eu ofendi essa pessoa, eu ofendi essa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Faz um inventário de todas as ofensas que você cometeu. Isso é maravilhoso. Disponha a pedir perdão. Eu ofendi essa pessoa, essa e essa. Ainda que a sua mesa fique cheia de papel. Mas você vai em cada uma delas e peça perdão. O orgulho só atrasa e atrapalha a sua vida. Soberba só atrapalha a sua vida. Libera o seu caminho, sendo humilde, como Jesus fez. E peça perdão. Vá em cada uma. Está no outro país, manda uma mensagem, liga, olha, eu te peço perdão. Eu falhei com você. Falhei com você há 10 anos atrás. Eu não fui sincero, eu não fui transparente, eu não fui legal. Pede perdão. Disponha a pedir perdão. Insista em ser perdoado. Eu gostaria que você me desse um feedback do perdão recebido. Eu gostaria que você me perdoasse. Para mim é importante eu saber que você me perdoa. Ok? Se a pessoa não te perdoar, falar não te perdoa, aí você vai falar assim, olha, o problema é seu. Eu já pedi perdão, já me arrependi. Eu estou arrependido do que eu fiz com você. Não foi legal. Não foi nada legal. Eu te peço perdão. Agora, se você não puder me perdoar, eu vou orar por você, para que você não carregue esse peso nas suas costas, porque nas minhas costas eu não carrego mais esse peso. Eu já estou livre dele. Insista em ser perdoado, perdoe quem não lhe perdoa.
Você vai perdoar quem não lhe perdoa. Você não vai ficar magoado nem chateado. Não é maravilhoso isso, gente? Muito bom. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Lucas 23, 34. Pregaram Jesus na cruz, ofenderam, machucaram. E Jesus na cruz, sem merecer estar naquela cruz, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus é o nosso maior exemplo. E nós podemos seguir o exemplo de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3,13. Se você fez o inventário, se você perdoou, se você pediu perdão, você esquece. Acabou, passou. Não pode relembrar, não pode jogar na cara aquilo que aconteceu ontem. Ontem já foi, morreu, passou. Você pediu perdão, você perdoou, não se fala mais no assunto. É assim que a gente prossegue. Tem pessoas que não conseguem, pedem perdão, falam do perdão, mas continuam voltando lá atrás naquele erro da pessoa. Não vai sair do lugar, não vai avançar. Então você precisa esquecer, perdoar e esquecer. Isso é muito importante. Tenha cuidado, se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vir e disser, me arrependo, então perdoe. Lucas 17, 3 e 4. Aí eu coloquei uma figurinha aqui. Como vocês conseguem manter um casamento que já dura 65 anos? Meu filho, nós nascemos em uma época em que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não jogar fora. Nascemos em uma época em que nós éramos ensinados a consertar e não jogar fora. O que nós estamos vendo nos nossos casamentos hoje? O que nós estamos vendo com as pessoas que casam hoje? Os casamentos de antigamente eram duradouros, duravam 65 anos, e eles estavam bem velhinhos aqui, casados ainda, por quê? Porque eles aprenderam que não poderiam desvalorizar o casamento, jogar fora o casamento. Eles tinham que consertar o que estava errado neles, porque o casamento era perfeito. Eu já ensinei isso para você nas primeiras lições. A instituição de Deus, a instituição casamento, ela tem que ser maior do que nós dois. Se você não assistiu, volta nas primeiras lições, na primeira lição, que eu falo sobre isso, da importância da instituição do casamento. Então, por que hoje as pessoas jogam fora? Chega hoje, casa hoje, passa 1 ano de casado, já quer o divórcio. Por quê? Qual foi a motivação que te levou a casar? Qual foi o motivo do casamento? Se não for um motivo sólido, se não for um motivo verdadeiro, um motivo da palavra, ele não vai prevalecer. Ele, nos primeiros momentos que acabar a paixão, acaba tudo também. Você não pode casar baseado em paixão. Você não pode escolher viver com alguém para o resto da sua vida baseado em paixão. Você precisa conhecer essa pessoa, e você precisa amar essa pessoa, e você precisa desejar viver com ela até o final da sua vida. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. 2 pessoas falhas, lembra que eu já falei isso? 2 pessoas imperfeitas, numa instituição perfeita. Porque Deus criou o casamento e Ele é perfeito e tudo que Deus fez é bom. Deus não aprova o divórcio. O que acontece hoje em dia? As pessoas casam com 1 ano de casado e querem separar. 5 anos de casado tem crise no casamento. 10 anos de casado tem crise no casamento. 7 anos de casado tem crise no casamento. 15 anos de casado, todo mundo fala que tem crise. Aí quando chega nessas crises, não aguento mais, separo. Isso está fora do padrão de Deus. Deus não aprova o divórcio. Deus odeia o divórcio. Eu vou te mostrar na Bíblia isso. Deus não aprova divórcio. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Marcos 10, 9. Estou falando uma coisa, está me ouvindo, está falando assim, nossa, ela está falando uma coisa de outro mundo, isso não existe. Existe. Existe, porque essa é a palavra de Deus e ela permanece para sempre. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Os 2 se casaram diante de Deus, os 2 devem viver unidos para sempre. Esse é o propósito de Deus para a vida do homem. O homem, quando se une à sua mulher, os 2 se tornam uma só carne. E os 2 passam a viver juntos. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo. Põe a câmera aqui em mim. Olha, eu tenho aqui um homem, faz de conta que esse aqui está representando o homem e esse aqui está representando a mulher. Então, portanto, deixará o homem
seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher, que também vai deixar o pai e a mãe, e os dois vão ser o quê? Uma só carne. Certo? Este é o casamento que Deus estabeleceu para nós. Uma só carne. Antes eram dois, e agora eles são o quê, gente? Uma só carne. Está claro? Esse exemplo está bem claro, é bem simples, mas ele é muito forte. Está claro? Então tá. Então eram dois, aí eles se uniram e se tornaram uma só carne. Aí Deus fala aqui, não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então, o que já está aqui unido, uma só carne, uma só pessoa, estão aqui representados. Deus falou que eles são uma só pessoa. Espera aí, deixa eu deixar minha massinha mais bonitinha. Assim é melhor. Uma só pessoa. Vai levar um tempo para isso ficar bem consolidado. Não é no primeiro mês de casamento, nem no primeiro ano de casamento que a gente consegue ficar muito consolidado. Mas a cada dia que passa, nós vamos nos consolidando como casal. Então nós vamos ficando assim, olha que lindo. Um misturadinho com o outro. Bem misturados, bem misturados. Já não é mais, aquele homem já não é mais quem ele era. A mulher já não é mais quem ela era, os dois são um só, estão bem misturados, bem unidos, e eles estão aqui, ó. Ok? Vocês estão vendo aqui a massinha? Eles estão assim, ó, bem unidos, bem juntinhos. Isso é o casamento. Então, se Deus falou que é para unir, não é para separar. Não foi o Senhor quem os fez um só? Quem é que fez um só? De quem que é essa ideia de uma só carne? De Deus. Diga, é de Deus. Não foi o Senhor que os fez um só? Em um corpo e em espírito, eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Existe um propósito em ser feitos uma só carne. Deus queria que a descendência deles fossem consagrada. Então, precisamos ter uma só carne. Só que aconteceu umas situações que você vai falar assim, mas Moisés deu carta de divórcio lá no Velho Testamento, né? Nós vamos estudar sobre isso. Olha o que diz em Malaquias 2:10. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. A única possibilidade de divórcio no Velho Testamento era por causa de adultério. Foi dado carta de divórcio através de Moisés por causa do adultério. Na lei, nós não estamos mais na lei mosaica, nós estamos na lei da igreja, do Espírito e vida, da lei do amor. Em outra lei nós estamos. Quando você lê a Bíblia, você precisa entender para quem aquelas palavras estão sendo ditas. Então, na Bíblia tem 3 povos. Tem tem judeus, tem gentios e tem a igreja. Olha o que diz aqui. Não vos tornei causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, algumas versões dizem nem a gentios, nem a igreja de Deus. Não vos torneis causa de tropeço. Eu não posso ser um motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja. Quem eram os judeus? Os judeus foram aqueles que nasceram de Abraão, na carne. Ok? Esses são os judeus. Os gregos, os gentios, são quem? Aqueles que não nasceram de Abraão na carne. E a igreja quem é? Eu e você, que nascemos de novo em Cristo Jesus. Nascemos na lei do Espírito e vida. Então tem 3 povos na Bíblia. Quando você estiver estudando a Bíblia, procure identificar para quem que está sendo falado as coisas. Ok? Jesus falou com os judeus. Porque em Mateus
Aqui, ó, Jesus está falando com os judeus. Olha, disse-lhes ele. Porque eles começaram a conversar com Jesus lá, né? E perguntaram sobre a carta de divórcio, que foi dada por Moisés. Disse-lhes ele, Jesus disse para eles: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mateus 19, 8 e 9. Jesus estava falando aqui com quem? Judeus, gregos ou igreja? Jesus estava falando com os judeus, segundo a lei dos judeus. Os judeus só se casavam com os judeus. Os judeus não se casavam com pessoas de outros povos. Ok? Então, quando chegou a época dos gentios e dos gregos, foi quando Jesus veio e foi instituída que ele ressuscitou e mandou os discípulos pregar o evangelho para todas as criaturas. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos me receberam, eu dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam eles. Mas todos os povos que recebem Jesus são filhos de Deus. Então, quando Jesus estava falando aqui, estava falando que foi dado carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. Mas não era para ser assim, porque o casamento que Deus instituiu no Éden era para ser para sempre. Agora, Paulo está falando em 1 Coríntios 7 com quem? Com a igreja. Ele fala: todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, 10 e 11. O que ele está falando aqui? Essa carta foi escrita para Coríntios, é a primeira carta de Coríntios. E tem várias coisas sendo tratadas lá. Capítulo 5 trata de um moço que estava dormindo com a madrasta. Olha, umas coisas terríveis estavam acontecendo na igreja. Porque a igreja foi instituída depois que Jesus ressuscitou. Então, de Atos para frente foi instituída a igreja. E aí a igreja estava sem saber como controlar e como resolver essas coisas. E aí mandou uma carta, porque algumas pessoas fizeram perguntas para ele. Quando o evangelho alcançou outros povos, as pessoas começaram a se casar com pessoas de outras raças. E aí, quem era cristão, quem não era cristão, e ouviu o evangelho, se converteu ao evangelho. Então tinha um casal, ninguém tinha escutado sobre Jesus, eles seguiam os outros povos. Aí o evangelho chegou lá. Um se converteu, o marido se converteu, a mulher não. Aí está explicando como eles vão agir. Ok? Ó, eu me converti, minha mulher não, e agora? O que eu faço? Vamos separar? Não, porque a instituição é maior do que a religião. Na nova aliança, nós temos o nosso coração recriado. Nós temos o nosso coração recriado. A lei da igreja é a lei do amor. Repita comigo assim, ó. A lei da igreja é a lei do amor. Essa é a nossa nova lei. É a lei do amor. Nós podemos decidir e nós podemos praticar o amor. Olha aqui, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Existe um mandamento que é o mandamento do amor, e este mandamento faz toda a diferença. Então, se no passado, para os judeus, existia uma lei que eles poderiam se divorciar caso houvesse infidelidade, agora com essa lei do amor, não é mais bem, não é assim. Porque na lei do amor eu posso perdoar e posso continuar no casamento. Amém? Você está dizendo amém aí, não está? Creio que você está comigo aí. Você está falando no chat, depois a mídia me fala como é que está o chat aí. Você está bombando esse chat aí, eu quero ver você comunicando lá e falando também. Relacionamento conjugal deve acontecer à luz do amor.
O relacionamento conjugal deve acontecer na luz do amor. Nós estamos em 2021, nós estamos depois de Cristo, então nós estamos vivendo a lei do amor. Essa lei do amor, ela deve ser mantida, deve ser praticada dentro da nossa união conjugal. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você não pode chegar para mim, para o pastor, e falar: pastor, olha, não gosto mais da minha esposa, o meu amor acabou. Totalmente fora. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem amor dentro do coração dela. Se ela segue a palavra, e se ela segue os princípios, o amor nunca, jamais acaba. Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. A paixão, sim, ela acaba, mas o amor jamais acaba. Eu e você temos amor dentro do nosso coração. Eu e você decido praticar este amor ou não. Casos previstos. Então, assim, nós já vimos que no Velho Testamento nós tínhamos a questão do adultério. No Velho Testamento, Moisés deu carta de divórcio por causa do coração endurecido das pessoas. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que nós vemos as pessoas chegando hoje falando assim: pastor, eu quero me separar. Ah, é? Por quê? Não está dando mais certo. Incompatibilidade de gênios. A gente está brigando muito, não está dando certo. Eu quero me separar. Ele não me ajuda em casa. Ela não faz as coisas da casa. Ela não faz comida. O único motivo que poderia era adultério. Isso não é motivo. Porque deixa a meia no chão, porque não te ajuda, porque não sei o quê. Isso não é motivo de divórcio. Ok? Não é, mas como era antes, meu coração não bate mais forte, tão forte. Tá bom. Você chegando para uma pessoa que seja uma pessoa capacitada, seus pastores, seus líderes, pessoas que entendem do processo, do casamento e da palavra sobre o casamento, ela vai te instruir corretamente. Você precisa procurar ajuda. Não se separe sem antes ter aconselhado. Não busque o divórcio antes de ser aconselhado. Então, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser, e isso está falando com os judeus ainda, hein? Nós estamos só reforçando aqui. Um cristão desviado, uma outra possibilidade de divórcio, primeiro adultério, segunda outra possibilidade, é um cristão desviado. Lá em Coríntios, as pessoas foram se convertendo, então não tinha... A pessoa casou com um se converteu, ou os dois se converteram juntos, viveram a vida deles. Ou se não, um se converteu e outro não. Nós estamos numa época agora que nós temos condições de decidir. Antes de casar, você já tem a instrução. Não se case com uma pessoa incrédula. Porque não é esse o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é que você se case com alguém que crê da mesma forma que você. Então, um cristão desviado. Olha o que o cristão desviado faz. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. 1 Timóteo 5:8. Se o marido está tratando mal a esposa, se o marido está machucando a esposa, se a esposa está sofrendo uma série de coisas, se o marido está apanhando da sua esposa, não tem a lei José da Penha, é só Maria da Penha, né? Mas eu não sei como os homens podem fazer para poder denunciar a mulher que bate nele. Mas tem mulher meio, que bate no marido, se não tomar cuidado. Se você estiver convivendo numa guerra, numa confusão, sem paz e sem alegria, Deus não quer isso para você. Um cristão que pratica coisas fora do amor e não está praticando a lei do amor, ele está agindo como um infiel. Ele está agindo como um... Aqui a Bíblia fala assim, negou a fé e é pior do que o infiel. Porque na fé, na palavra, ele aprende como ele tem que agir. Ele deve amar a sua esposa como Cristo amou
A igreja a si mesmo se entregou por ela. A mulher tem que ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Então, essa é a forma de amar, essa é a forma da nossa fé. Se a gente não praticar isso e praticar coisas contrárias, nós estamos negando a nossa fé. E nós somos considerados pior do que o infiel. Estamos desvalorizando, desclassificando, desfazendo o que Jesus fez por nós. Isso é muito grave e é muito sério. A gente tem que tomar cuidado. O cristão desviado é esse aqui, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se teu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele. Você e ele só. Não é para você sair para a igreja falando o que ele fez contra você. Primeiro você fala com ele. A Bíblia tem princípios, a Bíblia nos ensina tudo. Ok? Então você não sai aí jogando pelo ventilador a notícia do que aconteceu para todo mundo ficar sabendo. Não pode fazer isso. Isso não é cristão, isso não é certo com a palavra. Se o seu irmão pecou contra você, você vai com ele, você conversa com ele, você e ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Você vai na pessoa sozinha e conversa. Irmão, você pecou, você fez isso, olha, isso não foi legal. E aí? Se ele não se arrepender, você vai ter que chamar outras pessoas e conversar de novo. Se ele se arrepender, você ganhou o irmão. Mas se ele não se arrepender, você tem que chamar 2 ou 3 testemunhas, conversar com essas testemunhas, para ficar bem claro o que aconteceu, para não ter conversa por trás errada. Desconversas. E se não as escutar, se essa pessoa que errou não escutar as 2 ou 3 testemunhas, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Mateus 18, 15, 17. Este é um cristão desviado. Ele não escuta as orientações, as instruções, ele não obedece, ele rejeita, rejeitou de 1, rejeitou de 2, de 3 e rejeitou da igreja. Então a orientação é, considere-o como um gentil e um publicano. Ou seja, considere-o fora da família, fora da casa, fora do corpo. Está claro? Parece duro? É o nosso Deus, ele é maravilhoso e bom. Um cônjuge não salvo. Então, aquele caso, os 2 não eram crentes, um dos 2 se converte. Aí ficou um salvo e o outro não. Não está dizendo para você casar com uma pessoa incrédula. Está claro? Um dos cônjuges conheceu Jesus depois e o outro não quer aceitar Jesus. Está bem claro, né? Vamos ler 1 Coríntios 7, 12 e 13. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então você não pode chegar para o pastor e falar, pastor, eu me converti, meu marido não quer Jesus, agora eu não quero mais ficar casada com ele, porque eu quero fazer missões, eu quero fazer a obra, eu quero ir nos cultos, eu quero fazer tudo, ele está me impedindo, eu não quero mais continuar casado. Nananina, não pode separar. O pastor vai falar, você não pode separar. O casamento é uma instituição criada por Deus e ela é importante. Eu vou orar com você, você vai buscar sabedoria do alto para você conquistar o seu marido, mas você não vai se separar dele. É isso que diz a palavra e é assim que nós devemos andar e obedecer. Um cônjuge não salvo ou um crente desviado pratica isso, ó. Ele sai com outras pessoas, desrespeitando o casamento dele, a aliança que ele fez. Ele faz agressões, ele abusa ou ela abusa no casamento do cônjuge, não cumpre responsabilidades. Isso são atitudes de um crente desviado e são atitudes de um cônjuge não salvo também. Então ele machuca, ele ofende, ele abusa, ele explora, ele não assume as responsabilidades dele. O Senhor não quer
que a gente fique numa situação de sofrimento e de dor. O Senhor não quer que a gente sofra essas agressões. Então eu não preciso ficar casada. Eu não preciso permanecer casada num caso de adultério. Eu não sou obrigada a ficar casada num caso de um cristão que se desviou da fé. E também não sou obrigada a ficar casada com um cônjuge que não é salvo, que me magoa, que me machuca e que me ofende. E que machuca a família, os meus filhos, que traz confusão. Agora ele diz assim, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Então, o casal, um se converteu, o outro não. Aí essa convertida vai tentar falar de Jesus para o seu marido, ele não aceitou. Então, ele não quer mais andar com essa moça porque ela se converteu. Ah, você não tem mais a mesma fé que eu, você não vai mais na mesma religião que a minha, não quero mais andar com você. Se o descrente quiser se separar, tudo bem, pode liberar. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Diga assim: Deus nos chamou para viver em paz. Em paz. Em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Tem gente que gosta de vir com umas desculpas assim para mim, para o pastor. Ai, pastor, sabe, ele é tão bom, ele é um filho tão bom, ele é cristão? Não, não é, mas ele é tão bom. Pastor, eu vou fazer de tudo para ele aceitar Jesus. Vou fazer de tudo para ela se converter. Você não sabe se você vai converter ele ou não quando se casar, então não se case. Não se case dessa forma. Se já tiver casado e o descrente quiser sair, a mulher ou o marido, pode sair, tudo bem. Você pode se casar de novo nessa situação, desde que se case no Senhor. Ou seja, se case debaixo da bênção do papai, dentro dos princípios da palavra, com um outro cristão. Lidando com o cônjuge incrédulo. Você se converteu e seu cônjuge continua incrédulo, não quer aceitar Jesus. Como que você faz? Olha aqui, Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7,14. É muito linda essa palavra, é maravilhosa. Por quê? Se um dos dois for salvo, se o outro cônjuge não quiser se separar, quiser continuar vivendo, os filhos do casal vão ser santificados pelo procedimento da mamãe. O marido vai ser santificado pelo procedimento da esposa. Porque ela vai ser diferente, ela nasceu de novo, ela vai ter atitudes diferentes. Ela vai amar, ela vai perdoar, ela vai servir, vai ser submissa, ela vai ser diferente. Ela vai ensinar o amor de Deus para os filhos dela. Os filhos dela vão conhecer o amor de Deus, vão conhecer o Senhor Jesus. E vai ser maravilhoso. A mulher crente, o homem crente, eles vão abençoar o lar. Por isso que a gente orienta que os dois se casem no Senhor, que sejam duas pessoas nascidas de novo. Porque os dois vão ensinar os filhos no caminho do Senhor. Todos vão andar em santificação. Todos vão se consagrar e se santificar juntos. Então isso é muito importante. Estar no Senhor e estar na palavra dEle. Lidando com o cônjuge incrédulo ainda. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. 1 Pedro 3,1. Olha que bênção, gente. Então, se você é um casal, que um dos dois está convertido e o outro não, o cônjuge vai ser salvo pelo seu procedimento. Se você é um homem cristão e a sua mulher não quer ser cristã, a sua mulher vai ser ganha pelo seu procedimento em amá-la. Amá-la como Cristo amou a igreja.
servi-la, cercá-la de amor, cercá-la de fé, abençoar ela, promover ela, limpar ela, cuidar dela, proteger ela. Se você faz tudo isso, essa mulher não vai rejeitar Jesus e você com certeza vai ganhá-la para Jesus, por causa do seu procedimento na palavra. A esposa que é cristã e o marido não é, ela obedecendo os princípios da palavra, se submetendo ao seu marido, tendo um comportamento de uma mulher nova e diferente, ela vai, por causa do procedimento dela, ganhar o marido dela para Jesus. Ele, o descrente, ele vai decidir, a salvação vem pela graça. Pela fé que nós recebemos a salvação, é pela graça de Deus. Mas eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para que a pessoa se converta. Não é no falar, não é no chamar para a igreja que você vai convencer. É no seu procedimento do dia a dia. Tem mulheres que não mudaram o seu procedimento depois que se converteram. Tem mulheres que eram fofoqueiras e continuam fofoqueiras. Tinha mulheres que eram murmuradoras e continuam murmuradoras. Tem mulheres que eram caráter defeituoso, duvidoso. Conheceram Jesus e continuam com o mesmo caráter, trazendo confusão, trazendo intriga, querendo resolver as coisas na força do braço. Mulheres que faziam escândalo, resolviam as coisas na rua com grito, com baderna. Aceitou Jesus e não mudou nada. Se você não mudar o seu procedimento, o seu marido não vai se converter. Você precisa mudar o seu procedimento, deixar o Espírito Santo mudar você. E quando ele vê a sua mudança, o seu procedimento diferente, ele vai se submeter e vai ficar mais fácil de ouvir a voz do Espírito Santo. O marido que não era convertido e se converteu, ele não pode continuar com as mesmas atitudes. Ele não pode continuar bebendo, ele não pode continuar fumando, ele não pode continuar gritando com a família, sendo desrespeitoso com a esposa, olhando outras mulheres. Ele não pode deixar de considerar a mulher dele, quando ele aceitou Jesus. A mulher dele é a prioridade para ele. A casa dele é a prioridade para ele. A família dele é a igreja dele, é onde ele ministra, onde ele recebe de Deus para compartilhar com a sua família. Um homem que nasceu de novo, o procedimento dele faz com que toda a sua família se converta ao Senhor. Porque nós mudamos quando nós nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, coisas novas vão se fazer quando nós estamos em Cristo. Não podemos continuar com as mesmas práticas. Nós precisamos mudar. E o nosso procedimento vai salvar nossa família e outras pessoas também. Então, isso é muito importante. Você entende como é importante? Então, se você é casada, é casado, e não ganhou o seu cônjuge ainda para Jesus, começa a refletir nas suas atitudes, nas suas ações. Será que você chega em casa falando do pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor, do seu líder? Será que você chega em casa reclamando de alguma coisa da igreja? Será que você vê, seu marido vê você falando no telefone com outras pessoas, de pessoas da igreja? E você quer que esse marido se converta? Vai se converter nunca, por causa do seu procedimento que não mudou. Então pensa, reveja. Marido, reveja a sua atitude, reveja as suas ações. E tudo vai ser transformado e mudado. Deus é bom. Mulher sábia edifica a casa, mas a tola com a própria mão destrói. Ganhe o seu marido para Jesus com o seu procedimento. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. O que acontece? Acontece que pessoas recebem essas informações, aí elas falam assim, já estou no 3º casamento, não sabia disso. Me fiz uma só carne com aquela primeira pessoa. Vou desfazer todo esse casamento aqui, o outro, e vou voltar lá para o primeiro. Não, você não vai fazer isso. E assim como cada um, ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos em Deus. O que é importante? Obedecer os mandamentos de Deus.
cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não se te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens, irmãos. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. A luz chegou para você agora. Se você está no seu terceiro casamento, você continua no seu terceiro casamento. Você faça certo a partir de agora. Certo a partir de agora. Não erre mais. Não fale mais. Eu ouvi dizer que nós estamos, os crentes, os evangélicos, estão no mesmo nível de número de divórcios dos descrentes. É muito triste. Nos Estados Unidos é 50%. É muito triste. Um divórcio, ele causa muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Eu disse que na Bíblia tem 3 condições de você poder se divorciar: adultério, um crente desviado e um cônjuge incrédulo. 3 possibilidades. Mas, escute, você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. Agora você sorriu, né? Ah, que bom. Os solteiros sorriram. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Se uma virgem se casar, não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. 1 Coríntios 7, 27, 28. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Se você é solteiro e você quer se casar, não é pecado. Mas faça isso com sabedoria. Faça isso guiado pelo Espírito. Faça isso na certeza de que o seu casamento vai durar para sempre. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Case com essa condição, com essa consciência de que o seu casamento não vai se desfazer. No que depender de você, você vai trabalhar, você vai cuidar, você vai consertar o que tiver que consertar para que ele não se desfaça. Se você está casado, não procure separar-se. O que acontece com aquela uma só carne que a gente fez aqui? Digamos, nós somos uma só carne. Agora, essa uma só carne resolveu se separar. Ah, meu marido me traiu. Não consigo perdoar. Quer dizer, eu já perdoei, mas eu não quero mais viver com ele. Então, agora eu quero me divorciar. Então, vamos divorciar. Então, como que divorcia? Vai cada um para o seu lado, não é? É isso, gente? Quando você se divorcia, aí tem que voltar a ser de novo cada um que era antes. Ok? Divorciou, assinou um documento lá. E aí, pronto. Divorciou. A gente vai voltar a ser o que a gente era antes. Dá para fazer isso? Dá para ser o que era antes? Eu tentei, gente. Eu tentei separar aqui, ó, o rosinha do azul. Mas, ó, não dá. Não dá. A fusão do casamento foi quebrada, a aliança foi quebrada, quer que separa, separa. Mas, ó o que acontece. Ó como vai ficar o menininho. Eu não consigo mais deixar ele azul como ele era antes. Um braço, uma perna, uma orelha, alguma coisa vai para a moça. Olha a mocinha que eu tentei separar aqui, ó, como ela está ficando. Tem uma parte rosa, mas veio muita parte do azul também. A gente não consegue mais ser quem nós éramos. E aí, essas duas pessoas se separaram.
estão divorciadas. Se elas não resolverem o problema delas e resolverem se casar, cada uma vai levar o que está desse relacionamento e desse para um outro relacionamento. E aí eu precisaria ter uma outra cor para eu misturar aqui, para fazer uma só carne aqui. Para vocês verem o que ia ficar isso aqui. E o que iria ficar isso aqui. Então o plano de Deus para a nossa vida é perfeito. Jovens que não se casaram, não errem. Não errem. Orem, se consagrem, busquem o Senhor, mas não errem. Porque se você se casar, você deve permanecer casado para sempre, porque você não tem por que se separar. Aí, isso aqui causa muitos prejuízos dentro de uma família. Crianças, os filhos são afetados. Às vezes, um dos parceiros sai bem da relação e o outro sai doente, ferido, machucado. E você tem parte nisso. É muito sério. Casamento é uma coisa muito séria. Os prejuízos de um divórcio são muito sérios. Eu estou falando com você nesse nível, para você ver que você não pode brincar com isso. Casamento não é brincadeira. Divórcio não é brincadeira. Crianças ficam doentes, morrem por causa do divórcio. Vocês tiveram notícias aí, nós temos uma notícia horrorosa nos nossos dias aqui, de uma criança que morreu com o padrasto, dizem, né, pelo que indica, não sei. Consequências de quê? De divórcio. É muito triste as consequências, é muito sério. Isso não vai acontecer comigo. É impossível você viver um tempo com uma pessoa, você se separar dela e você não carregar as coisas com ela. Então, quando você se separou, ou seja, pelos momentos legais aqui da palavra de Deus, você precisa de um tratamento. Você precisa de um cuidado para você entrar no outro relacionamento. Precisa de um pastor, de uma orientação, de um orientador, para ele te ajudar a entrar no outro casamento com os problemas que gerou nesse resolvido. Você não pode ir para um outro casamento com os mesmos problemas que estavam neste casamento aqui. Se você carregar os problemas que estavam aqui, você vai gerar outros problemas lá. E você vai ver que não vai mudar muita coisa, vai ser pior. Tem gente que eu já conheci que estava no segundo casamento e estava querendo acabar com o segundo casamento. Falei, vai para onde? Vai parar onde isso? Se repete as coisas. Então a gente tem que se curar, a gente tem que se cuidar primeiro, antes de ir para um outro relacionamento. A gente precisa cuidar do nosso coração, sarar as feridas, para depois pensar em se relacionar de novo. Tem que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado. E se você procurar ajuda quando você estiver casado, seu casamento está enfrentando uma crise, está com algum probleminha, se você procurar ajuda, seu pastor vai te orientar, vai te ajudar. Estamos aqui para orientar você que é membro da igreja, você que não é membro da igreja. Estamos aqui para te aconselhar, para te acompanhar, para te instruir na palavra. E você vai vencer essa crise e o seu casamento vai ficar maravilhoso. Quantos casamentos eu e meu marido não testemunhamos assim? De pessoas que chegaram para nós e falaram, pastor, chega, não quero mais, vim falar com você por consideração com você, porque eu amo você, você fez meu casamento, agora eu estou te falando isso. E o pastor, você tem consideração por mim? Então você vai me ouvir. Vamos conversar, espera um pouquinho. Aí me levou lá e a gente conversou, e acalmou, e conversou, e orientou, e orientou. Estava tudo mala pronta já. E o casamento, pelo contrário, foi fortalecido e gerou muitos frutos. Teve vários casamentos assim, vários relacionamentos. Precisa procurar ajuda, não tenha vergonha. Procure ajuda. E você vai ser tratado, vai ser curado, e o seu casamento vai durar para sempre. Solteiros, prestem atenção, hein? Aí o que eu estou falando agora? Eu posso me divorciar? Posso. Só que o Senhor disse assim em Ezequiel 36, 26. Eu amo essa palavra. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei do coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O nosso coração estava endurecido. Ezequiel está falando que aquele coração lá, que Moisés endurecido, que Moisés deu carta de divórcio, foi por causa do coração endurecido, porque o coração era de pedra. Mas Jesus estava vindo para tirar o coração de pedra e nos dar um coração novo.
Um coração novo, um coração que pega fogo, um coração cheio de vida. Aquele coração de pedra ia ser totalmente desfeito, ia vir um novo coração, cheio de carne, cheio de vida, cheio de perdão e cheio de amor. Então eu posso perdoar a pessoa que me traiu, eu posso perdoar o meu marido ou a minha esposa se ele adulterou contra mim, se ele se arrependeu e pediu perdão, eu posso perdoar e continuar o meu casamento. Eu posso continuar o meu casamento independente de qualquer coisa, se eu tiver um coração novo. Se o coração de pedra sair e o coração novo, Jesus colocando dentro de mim entrar. É assim que a gente consegue. O amor de Deus no nosso amor, o amor de Deus no nosso coração, na nossa vida, nos faz ter um coração novo. E aquele de pedra foi retirado e fica esse coração novo, vivo, cheio de amor, cheio de perdão, e o nosso lar pode ser refeito. Tudo pode ser consertado. Essa é a maravilha de estarmos em Cristo. É isso que Jesus espera de nós. O perdão, andar em amor, a lei do Espírito e vida habita dentro de nós. É a lei da igreja. Essa lei que nós temos que andar, na lei do amor, do Espírito de Deus em nós. Eu posso perdoar. Diga aí na sua casa, eu posso perdoar. Eu posso andar em amor. Você pode resolver fazer a coisa certa. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor é bom, é generoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria, não é orgulhoso. O amor não é rude, não é egoísta, não se irrita facilmente, não mantém registro dos erros, não se deleita com o mal. Se eu e você olharmos para essa palavra, nós vamos ser fortalecidos no nosso amor, e o nosso amor vai durar para sempre. Estou casada há 30 anos com meu marido, eu o amo, nosso amor cada dia é mais fortalecido por causa do amor de Deus em nós. Não somos perfeitos, eu não sou perfeita para ele, ninguém é perfeito para mim, mas o amor de Deus é perfeito em nós. E nós podemos viver, e nós vamos viver até quando o Senhor quiser. Viver o nosso amor e anunciar o amor de Deus no nosso amor também. Quando nós começamos nesse estudo, eu distribuí aqui na igreja, 1 Coríntios 13, na lição da mensagem. Dei uma folha e falei para você, põe na sua geladeira, põe no seu espelho, põe no seu quarto, põe em um lugar onde você possa ler todos os dias. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Leia, observe essa palavra. O que é o amor? É paciente, é bondoso, não é rude, não é invejoso. Medite nisso, a sua vida vai ser mudada. Seu coração vai ser transformado. Se você aceitou Jesus, seu coração continua de pedra, você não aceitou Jesus ainda. Você precisa rever essa sua conversão. Você só está convencido. Deus, finalizando, Deus nos dá a visão do casamento pela palavra. Vamos fazer o que é certo pela palavra. Vamos resolver, vamos praticar o que é certo pela palavra. Você vai consagrar o seu casamento, a sua aliança, você não vai falar em divórcio, você não vai pensar em divórcio, você vai buscar ajuda se você precisa de ajuda. Se você está muito bem no seu casamento, você vai cuidar, vai orar e vigiar sobre a sua aliança, para que o seu casamento seja mais fortalecido. É praticando o amor, declarando o amor, praticando o perdão, declarando perdão, pedindo perdão, que nós fortalecemos nossa relação, nossa união. Nossos filhos, vendo a gente praticar o amor, praticar o perdão, crescem e replicam o que eles viram dentro de casa. Se eles crescem vendo ameaças de divórcio, eles vão casar e, primeira oportunidade, eles vão pedir divórcio. Então, vamos nos corrigir. Essa palavra não é para te condenar. Você já se separou, você já teve um novo casamento. Essa palavra não é para te condenar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E isso que tudo se fez novo. Deixa se fazer novo hoje. Faça a coisa certa hoje, agora. Decida, eu não vou errar. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu vou trabalhar no meu casamento, na minha família. Eu vou ser um exemplo para os meus filhos. E eu vou glorificar Deus no meu casamento. Eu não vou ser mais essa pessoa que eu estava sendo. Eu não vou abrir mão do meu casamento. Eu entendo a importância que ele é. E eu vou ajudar os meus amigos quando eles virem falar de divórcio para mim. Vou poder ensinar e falar para eles o que eu aprendi hoje. Como é importante fidelidade no casamento. Como é importante fidelidade honrar a nossa aliança. Então pratique o amor, pratique o que é certo. E você vai ver uma vida feliz e abençoada. E você não vai pensar em divórcio, você não vai pensar em separação. Se você já está numa condição como essa, se você está divorciado e você quer se casar de novo, ore, reveja a sua situação,
Peça para Deus te orientar. O que passou, passou. Se o seu cônjuge já está casado, ele tem a vida dele, esquece dele. Você quer ter uma nova vida, quer ter uma nova família, você vai orar ao Senhor e vai buscar isso. Estamos aqui à sua disposição, eu e o pastor, para te orientar, para te instruir, para orar com você, para crer com você, porque a sua alegria é a minha alegria. O seu sucesso é o nosso sucesso. São bases para o nosso casamento, bases para a nossa família, bases para a nossa sociedade, bases para o nosso país. Para que as pessoas vejam em nós Jesus em nós, vejam em nós a glória de Deus em nós. Amém? Então, encerra com esse slide. Semana que vem nós vamos falar de pais ou filhos. Vocês fiquem ligados, não desistam. Ouçam novamente. Se tiverem alguma dúvida, me chamem no particular, me procurem. Vou querer saber como está o chat lá, o que vocês falaram no chat. Acho muito importante. Creio que fluiu bem, como eu tinha programado. Espero que você tenha recebido e entendido bem a união de uma só carne, como é importante. Quero pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo e consagrando nossa aliança, nosso relacionamento ao Senhor. Consagre seu casamento, seu relacionamento todos os dias ao Senhor. Jovens, pensem bem antes de casar. Saibam o que vocês estão fazendo. Saibam onde vocês estão entrando. Sejam bem guiados pelo Espírito. E você está sozinho que quer casar, busque direção no Senhor. Só pode ser no Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra. Nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor é tão bom e tão maravilhoso. O Senhor não nos despreza, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa sozinhos. Nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente dos nossos erros de passado ou não, o Senhor conhece cada pessoa que está orando comigo aqui agora. Eu peço que essa pessoa seja visitada, seja cheia do Teu Espírito, que os olhos dela sejam iluminados, a mente dela esteja aberta, Pai. Que ela peça perdão, que ela se arrependa verdadeiramente dos seus erros. Peça perdão ao Senhor, peça perdão para o seu cônjuge e viva uma vida plena no Senhor, uma vida e vida em abundância. Que nós estejamos prontos para perdoar, prontos para pedir perdão, que nós estejamos prontos para amar e para manifestar o amor do Senhor em nossas vidas, na nossa família, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, Pai. Que nós sejamos referenciais na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa faculdade, nos estudos, onde nós estivermos, que nós sejamos referenciais, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Obrigada, Pai, porque em Cristo coisas novas são feitas, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Coisas novas estão sendo feitas agora na vida de pessoas, Pai. Lares estão sendo reconstruídos na rocha que é Jesus Cristo agora. Casamentos fortalecidos na rocha que é Jesus. A aliança fortalecida. A fidelidade fortalecida na rocha que é Jesus Cristo, Pai. Oh, Papai, cura essa alma. Salva, Papai, liberta. Restauração no casamento. Restauração no relacionamento, Pai. Restauração nesses relacionamentos. A Tua vida fluindo, Pai. Pessoas se arrependendo dos seus erros. Se arrependendo, Pai, pedindo perdão pela traição, pela agressão, pelo abandono, pelos maus tratos, Pai. Pessoas se arrependendo por uso de álcool, de drogas, de substâncias que só prejudicaram. Pessoas se arrependendo por falta de responsabilidade, por falta de cuidado, Pai. Pessoas pedindo perdão onde quer que estiverem, na situação que estiverem, se arrependendo e pedindo perdão, recebendo perdão e vivendo uma vida nova no Senhor. Eu creio em famílias santificadas, famílias consagradas. Eu declaro famílias benditas no Senhor. A fé sendo fortalecida nos relacionamentos. O marido acreditando que o poder de Deus é suficiente para transformar a vida dele e a vida da esposa, Pai. Ninguém acusando ninguém. Ninguém culpando ninguém, ninguém olhando para o erro do outro, mas cada um olhando para si mesmo e se corrigindo com temor e tremor diante do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por você ministrar nos nossos corações, nos dar a direção, cada um assumindo a sua parte.
Não somos acusadores, não somos inimigos. Meu marido não é meu inimigo, meu marido é o amor da minha vida, é o pai dos meus filhos. Papai, que cada um tenha consciência do motivo pelo qual se casou, que restaure o amor, o primeiro amor, e seja fortalecido. Obrigada por essa palavra de vida, vivificando esses lares e essas pessoas que estão ouvindo essa oração agora, que ouviram essa mensagem agora, sendo transformadas e alcançadas pelo poder do Evangelho. Oh, obrigada, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos, cremos em cura, cremos em salvação, cremos em libertação, cremos em promoção, prosperidade, cremos em um dia diferente, uma noite abençoada e dias diferentes para as nossas vidas. Louvamos, exaltamos e bendizemos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou grata por essa oportunidade que o nosso pastor me concede, está ministrando sobre esse assunto. Sou muito grata a Deus pela vida dele, por ser o amor da minha vida, o pai dos meus filhos. Sou grata a você que está conectado aqui conosco. Sou grata aos irmãos que estão conosco aqui esta noite, nos apoiando. Fique na paz, tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Não seja mais o mesmo. Não durma como você começou essa reunião, esse culto, mas durma transformado e diferente. Faça a sua oração. Amém? Ama a sua vida. Graça e paz, queridos. Vocês já estão sabendo das 24 horas de oração? É um dia de clamor ao Senhor, onde a nossa igreja irá se levantar em oração. Vai acontecer a partir das 18 horas do dia 2 do 4 até as 18 horas do dia 3 do 4. Não fique de fora. Deixe aqui nos comentários o momento em que você estará participando, aí da sua casa. Lembrando que o período mínimo é de 1 hora. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Contamos com você. Até lá!